Boa noite, minha gente, tudo bem com vocês? Esta semana o canal Fatos e Crimes vai levar vocês para uma viagem interessantíssima. Pela primeira vez, o canal Fatos e Crimes vai abordar a origem e a história da investigação criminal. Para começar, vou falar para vocês que eu não tenho livros hoje que explique um pouco sobre a origem da investigação. Mas claro, uma coisa eu vou falar para vocês. Ela é usada há muitos anos atrás, há muito tempo atrás, e com o passar do tempo, a própria investigação ela passou por reformas, e eu vou explicar o motivo e o porquê. Há uns anos atrás, já estou gravando o vídeo. Há uns anos atrás, em 1920, 21 por aí, quando ocorria um crime, geralmente as pessoas que eram responsabilizadas não tinham uma investigação. Por quê? Eu vou explicar o motivo por quê. Na década de 20, se alguém era morto e não aparecia o assassino, o que acontecia? Geralmente o assassino ele iria a julgamento. Se não aparecia prova de que ele matou. Agora sim, testemunha, prova, levavam o assassino para a cadeia. Mas o assassino tinha alguma coisa a ver, simplesmente ele não era levado para a cadeia. Por quê? O motivo. E essa semana vocês vão entender o que eu estou querendo falar e dizer para vocês. Eu vou explicar alguns casos. Hoje eu vou explicar sobre o crime da Galeria de Cristal, um livro que eu estou lendo. E olha, uma coisa eu falo para vocês. A investigação criminal daquela época não provou nada, porque geralmente tem anos e anos de investigação. Vamos supor, alguém vai lá, atira contra uma pessoa, mata ela. O que vai acontecer? Primeira coisa, a pessoa cometeu um crime. Então, o que acontece? Vai lá, a polícia faz busca e apreensão. E no primeiro momento, quando ocorre um assassinato, geralmente eles pegam e eles mandam uma pessoa para cadeia, geralmente. A pessoa fica preso ou presa, que seja mulher ou homem, ficar preso ou presa, prisão preventiva, até eles investigar e fazer busca e apreensão na casa da pessoa. O que levam? Celulares, computador, câmeras, leva documentos e, em alguns casos, quem é testemunha ou de defesa da acusação é rolado no dia do julgamento. Alguns casos. Olha, tem investigação hoje com aqueles anos atrás que, na verdade, o crime da Galeria de Cristal não provou nada. Por quê? Porque mesmo passando pelo julgamento, pelo júri popular, tanto a Albertina quanto o Malheiros, eles foram presos e a Albertina chegou até a ser condenada. Só que ela usou confusão mental no dia do julgamento para que ela escapasse do julgamento. E aquela época é engraçado que era como hoje, só que é claro, se fosse hoje o caso do crime da Galeria de Cristal, isso ia gerar uma comoção muito grande, porque nem a imprensa naquela época conseguiu condenar o Malheiros Albertina, que é diferentemente do caso da Isabela e do caso do Maníaco do Parque, porque o caso da Isabela, o caso da Eloá, o caso do Maníaco do Parque, é o caso do Bruno, e o caso da Eloá, geralmente é o caso, esses casos de grande assassinato, o que levou
os assassinos para a cadeia foram, sim, a investigação. O caso da Isabela foi uma investigação perfeita. Eu geralmente canso de explicar a investigação da Isabela. Só que é claro, a investigação da Isabela eu vou explicar a investigação dela na sexta-feira, sobre a investigação dela. E eu hoje vou falar sobre o crime da Galeria de Cristal. Então, o crime que ocorreu em 1908, há séculos atrás. Nem os personagens hoje estão vivos para contar a história. Porque pensa, analisa, a criança mais nova que tinha era o bebê, como é que é o nome? O Antônio, que era da Albertina. Acho que nem a criança mais nova acho que está viva hoje para contar a história desse crime pavoroso. E a imprensa se meteu no meio, todo mundo, e tinha até uma certa comoção naquela época. Porque crimes como aquela época, do crime da Galeria de Cristal, e o crime geralmente o crime naquela época como o crime do Poço, o crime do Joseph Pistone, o crime até do Michel Tradio, que eu vou gravar um vídeo amanhã, um vídeo acho que amanhã. E casos como esses daí, geralmente o que acontece? Há uma grande comoção. No Brasil também aquela época tinha uma grande comoção quando envolvia esse tipo de assassinato. Geralmente as pessoas matavam umas às outras. E até que eu vou contar um caso interessante que eu li numa revista que me chamou a atenção até hoje. Em 2011 tinha uma menina que ela viu acho que a amante do pai pegar acho que 6 mil reais do pai, a Lavínia Azevedo. E essa mulher viu que essa menina tinha visto, uma testemunha, por causa que certeza absoluta que ela ia comentar com o pai. Pegou a menina, sequestrou a menina, tirou a menina de dentro de casa e matou. E ainda a cara de pau da, da mulher ainda de pedir resgate ainda pela menina morta. Muita cara de pau. Sacanagem demais. E aquela época a investigação geralmente provou que essa mulher era culpada. E eu durante a semana eu vou dar uns casos de exemplo, como o caso Bruno, naquela época em 2010, caso muito famoso, que a investigação conseguiu provar que o Bruno estava na cena do crime. Conseguiu provar que os objetos que encontrados no carro dele eram da Elisa Samúdio. Só que, infelizmente, nem a investigação conseguiu fazer com que o corpo aparecesse. E foi um caso extremamente terrível, por causa que não é só um caso conjugal que envolve o assassinato do Bruno, é muitas coisas também. E eu, durante essa semana, eu vou explicar um pouco mais sobre esses casos.